Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e a Edrone é a ferramenta especial e especializada em e-commerce que visa democratizar a tecnologia e a inteligência artificial aqui no Brasil. E para esse papo especial sobre inteligência artificial, eu tenho o prazer de receber Fernando Mansano, um dos fundadores da ComEcom, presidente atual da Abiacom e um dos grandes nomes aqui do e-commerce. Tudo bom, Fernando? Obrigado, Ed. Imagina. Obrigado pelo convite. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela essa iniciativa aqui do podcast da Edrone. Massa. E, cara, eu acho que, para começar, para o pessoal que está já em casa, né, para o empreendedor, para o dono de e-commerce que está em casa e viu já o título do nosso podcast, eu gostaria de começar ele fazendo uma pergunta muito importante que se conecta com o nosso título. Fernando, para você, qual que é o papel da inteligência artificial nesse novo momento, nessa nova era do mercado que a gente tem vivido? Eu acho que é uma nova revolução, né? Nós, como sociedade, já participamos de algumas. Eu lembro quando, uma das primeiras entrevistas que eu dei para uma grande emissora, antes de entrar no ar, a repórter falou assim para mim: pô, mas o duro é que o e-commerce desemprega muita gente, né? Tira o emprego de muita gente, isso é ruim, né? Falei, ainda bem que não estava no ar, que era um link ao vivo naquele jornal do Logo Cedo, né? Acordando. Eu falei, mas de onde você tirou essa informação, né? Qual que é o dado aí? Ela, mas não é? Eu falei, não. Eu falei, muito pelo contrário, né? O e-commerce ele vem ajudando e empregando também outras pessoas. E eu fiz uma analogia com a Revolução Industrial. Né? Muito boa. Que eu acho que é o momento que a gente está passando também. Então, assim, ó, a Revolução Industrial acabou com o emprego? A população do planeta não cresceu muito mais? E se não fosse a Revolução Industrial, será que teríamos condição de produzir o que a sociedade global precisaria de alimentos, de utensílios, de vestuário, de uma série de coisas para a nossa subsistência? Então, foi muito necessário para a humanidade ter aquele momento, né, de mecanizar. Um momento que foi uma ruptura também social. Exato. E aí agora, quem não se conseguiu adaptar, né, o trabalhador que não conseguiu acompanhar, realmente ele teve dificuldade de ter uma empregabilidade. E no e-commerce é a mesma coisa, aconteceu isso. Se a gente pegar no campo também, né, a industrialização, a mecanização, né, hoje as máquinas agrícolas são altamente tecnológicas, né? Muito diferente do que a gente esperava de ver de impacto tecnológico e pensar que na fazenda é o último lugar que vai chegar, pelo contrário, né? E até com IA, né? Sim. Eu fui esse ano na AgriShow, que é uma das maiores feiras de agronegócio do mundo aí, e tudo utilizando o IA já, os tratores, assim, tem muita tecnologia embarcada. E aí você fala, pô, mas desempregou o cara lá do campo que colhia e tal. Mas se for ver também, é um serviço muito braçal, ingrato, né? Ingrato, difícil, que se a pessoa não gostaria de estar fazendo aquilo, se ela tivesse a oportunidade de fazer algo menos exaustivo para ela, e tem muita gente que teve até mutilação, né, por aqueles facões, então assim, foi necessário passar por uma mecanização para que aquilo tivesse uma melhor qualidade de vida e um aumento de produtividade. Aí essas pessoas têm que ir se adaptando para um outro emprego, assim, para outra função. E tudo vai se ajeitando, porque se você olhar o índice de desemprego hoje comparado da época da Revolução Industrial, né, passando pela Revolução do e-commerce e agora entrando na Revolução pela IA, são taxas até menores, se for comparar, e dado o tamanho da população. Qual que era a população naquela época da Revolução Industrial? Né? No começo dos anos 2000, um pouquinho antes ali, quando começou a onda do e-commerce, qual que era a população e os dias de hoje. Então, acho que a IA ela vai ter esse papel muito de ajudar a sociedade a conseguir ter mais soluções, né? Melhores soluções para tudo, passando pelo e-commerce, mas na área de saúde, na área do campo, né? Do agricultura e tudo. Né? Então, trazer soluções, trazer escalabilidade, né? Um aumento ali de produção, fazer mais com menos, né, também, e, quiçá, a gente ter mais tempo para aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é a nossa família, nossos amigos, né? Eu costumo dizer isso, e eu tenho uma visão muito religiosa sobre esse assunto, que é até engraçado, porque a gente está falando de tecnologia, mas para mim já é um dogma que a gente tem que aceitar que
a IA e todas as consequências da IA, elas vêm como uma solução para curar algo que o ser humano até então não tinha. Tempo. Porque é isso. E eu gosto de pensar da seguinte maneira. Enquanto eu precisava de uma semana, vamos chutar baixo, uma semana para ler um livro, hoje eu posso ler um livro e captar uma informação importante daquele livro. Hoje eu posso utilizar uma IA para pedir para ele me trazer aquela informação mais assertiva, mais mastigada, mais ao meu gosto em minutos. Exato. Né? Então, fazer síntese de livro, nossa, Edivaldo, pelo amor de Deus, você vai deixar de ler? Não estou falando que eu vou deixar de ler. A diferença, e aí talvez isso seja um bom start para a gente levar essa conversa para outros pontos, não está mais exatamente sobre a tecnologia. E aí entra num ponto que inteligência artificial já existe no mercado desde 84, se a gente for falar. A diferença é que hoje ela é adaptada ao uso doméstico, ela é adaptada ao uso corriqueiro, uso diário. E como que isso, na sua visão, aí, já com esse mais de 20 anos de experiência, como isso está impactando diretamente? Assim, ó, qual é o ponto que você olha e fala, cara, o e-commerce hoje ele está diferente por causa da IA? Nós vivemos um tsunami, né? Quando teve aqueles primeiros anúncios, né? Quando chegou o ChatGPT. O ChatGPT, o OpenAI lá falando, né? Inteligência artificial, né? Como você falou, já existia há muito tempo, mas acho que ela ficou mais acessível, né, para qualquer pessoa, né? Uma pessoa leiga em tecnologia ali, não precisa ter conhecimento avançado nenhum, né? E o ChatGPT foi o pioneiro ali, né? Que facilitou a pessoa ter acesso a uma grande inteligência ali que a gente humanamente muitas vezes não vai conseguir nem chegar, né? Fazer aquilo tudo de uma velocidade e às vezes uma qualidade, óbvio que tem que saber perguntar, ter uns prompt correto e tal. Mas isso acho que democratizou, acho que esse foi o ponto. E democratizando, aí você tem um batalhão de pessoas, né? Milhões de pessoas produzindo com aquilo. Coisas às vezes supérfluas, né? E coisas com muitos fins ali para o profissional dela, para o negócio, para alavancar a empresa, enfim. E aí o e-commerce ele vem com... acho que no começo, ela começou assim, procurando entender como que ele se encaixaria ali, né? Como utilizar a IA, né, nas operações. E aí acho que a primeira coisa que aconteceu, a gente viu o movimento do ecossistema de e-commerce, assim como a Drone, né? Vários players ali se movimentando para falar como é que eu uso a IA dentro da minha solução, né? E também os usuários, né? O usuário doméstico. Ele procurando uma ferramenta que possua soluções com IA, né? Exato. Então, assim, o ChatGPT, tá bom, dá para fazer muita coisa e foi cada vez aperfeiçoando mais o próprio ChatGPT. Então, a gente viu desde o profissional lá do cadastro de produto, pedindo para fazer uma descrição, uma copy daquele produto, pedindo para gerar uma imagem, uma aplicação, esse copo aqui aplicado numa mesa com decoração de casamento ali, por exemplo. Então, começou a fazer variações que antes ele precisaria alugar um estúdio, um profissional. Fazer um photoshoot, ter um editor, ter tudo isso em mãos, né? Eu vi essa semana, eu recebi um material, né, dos cases ali de um profissional muito bom, e ele já atendendo grandes marcas de moda premium do Brasil. E todas as fotos foram feitas por inteligência artificial, mas ficou tão perfeita que eu olhava e falei, não, juro que não é. Se você não me fala, eu não acreditaria. Pegou a roupa, colocou na modelo, exato, num ambiente muito bem feito, assim. Ele também fez um prompt muito bem desenvolvido, tal, usou as ferramentas certas, que agora está cada vez mais difícil conseguir identificar. Imagina quanto que ela economizou de tempo, né, investimento, e às vezes acontece, fala assim, nossa, a pessoa tinha lá uma posição que não ficou boa na foto, vamos ter que refazer. Não, ela vai lá, ajusta o prompt e altera e pronto, né? Questões de alguns minutos já está resolvido ali. Cara, eu não sei pra você, mas a primeira vez que eu vi uma IA gerando imagem, eu parei assim, eu fiquei um tempo olhando, porque a gente sabe, lá no começo não era nem um pouco próximo dos resultados que a gente tem hoje. E ainda assim eram assustadores. Eu lembro daquela trend dos estúdios Ghibli, que todo mundo tinha uma foto de anime e tal. Eu falei, cara,
E aí é muito louco pensar para nós que trabalhamos nessa área do digital, porque trabalhar no digital, todo mundo pensa, você fica atrás do computador ali, o seu trabalho é apertar teclas e clicar em coisas. Eu falo, cara, dentro do digital tem uma pessoa especialista só para tratar fotos, Exato. só para fazer ficar bonito. Porque eu costumo dizer, o fotógrafo tem a tarefa de tirar uma boa foto. Mas o designer que vai cuidar, ele vai ter que aplicar essa foto em algum lugar. Ele vai ter que adaptar a iluminação, ele vai ter que fazer tudo isso. Óbvio, isso tudo é uma qualificação de trabalho. Agora, imagina que hoje eu posso pegar esse copo e falar, aplica esse copo para mim, tira uma foto minha e me coloca agora tomando esse copo na praia. E pronto, sabe? A primeira instância gera uma estranheza, gera uma preocupação. E aí eu entendo, igual você trouxe no começo da conversa, a pessoa que fala, nossa, mas isso vai tirar o emprego de muita gente. Então, tem esse olhar, mas eu pego naquele olhar novamente das revoluções ali. Você imagina o pequeno e-commerce. Esse cara não tem muito recurso financeiro para existir. Então, o e-commerce, eu lembro de uma frase do Márcio Cunhuian, fundador da Netshoes, ele falou assim, lá no início da jornada dele, que o e-commerce permitiu ele parecer grande e competir com os grandes quando ele era pequeno. Então, assim, se ele loja física, era muito difícil ele conseguir fazer isso. A disparidade era muito grande, né? Aquelas grandes lojas, ele brigava lá com o Centauro, outras lojas magnitudes gigantescas, assim. Redes, né? Redes maravilhosas e tal, e ele não tinha recurso, ele era uma portinha lá no centro e tal. Então, assim, ele não ia conseguir brigar nessa linha. No e-commerce ele conseguiu. Ele conseguia ter um site muito bem apresentável, onde ele parecia ser grande, né? Só que infinitamente menor que aqueles concorrentes. E foi o que permitiu ele crescer. Até que ele se tornou tão grande quanto. E isso é um tópico que eu acho muito legal, cara. Porque, como eu abri o episódio dizendo, a Edrone tem exatamente esse core business, né? É isso que transforma a nossa ferramenta num diferencial. E aí, quando a gente para pensar dentro de estruturas de comércio, no geral. Você pode ser um generalista, e o generalista não quer dizer que ele é ruim. Ele só é generalista. Vai servir um pouquinho para cada um. Mas quando a gente fala de tecnologia é algo que precisa ser ajustado, né? Tem que ter o fit. A Edrone, por ser o primeiro CRM com automação IA feito para e-commerce, isso já cria um diferencial muito grande. Então, igual a gente estava falando sobre fazer uma aplicação de uma imagem dentro de um banner para fazer uma comunicação, hoje a inteligência artificial da Edrone consegue fazer isso. Você tem a foto de um produto, a foto de uma pessoa, e você quer fazer um banner para uma newsletter. Você consegue fazer isso dentro do nosso sistema, já não precisa adicionar nenhum plano a mais, você não paga mais por isso, já faz parte da ferramenta. Por quê? Porque a gente entende que uma boa estratégia dentro do e-commerce tem mais a ver com estratégia, não com a comunicação. Então, a ferramenta ela vai te ajudar a se comunicar. Você quer fazer a promoção dessa bolsa, usando essa foto dessa pessoa, usando essa bolsa, num fundo de floresta? Pô, às vezes você é um pequeno e-commerce. Você precisa criar essa comunicação. Pô, a Edrone empodera esse pequeno e médio e-commerce para ele poder exatamente competir com os gigantes. Porque o mercado digital, ele dá essa abertura, né? E aí você imagina, né? Você pega o cenário do pequeno que tem pouco recurso, você permite ele conseguir fazer isso, né? Que ele talvez não conseguiria. E aí você pega o cara também de médio ou grande porte que já está com a estrutura assim comprometida. Pô, eu não tenho um orçamento para começar a fazer essa parte de automação ou fazer essas fotos com produção ambientada, né? Usa a foto que tem aí mesmo, não tá bom, mas é o que tem. E, por exemplo, foto é uma coisa muito importante para vender, né? A gente sabe. Você vai apresentar lá na automação de vocês, você vai apresentar no site, você vai apresentar num outdoor, qualquer lugar, na TV, enfim. O que o cliente compra é uma imagem. Aquilo tem que despertar algum desejo. Ele compra imagem, ele compra um conteúdo, né? Ele compra um vídeo. É isso que ele está comprando. Ele não pegou o produto. Então, assim, se você consegue melhorar isso, utilizando IA, utilizando a comunicação, e aí o cara que é pequeno fala, mas já estou cheio de coisa para fazer, não tenho recurso, né, financeiro, humano para fazer, você consegue utilizar uma IA para te ajudar nisso. Sim. Né? Então, para qualquer porte, do pequeno, médio ou grande, utilizando as ferramentas certas, você consegue fazer mais coisas, ou aquilo que você sempre foi empurrando,
Né? Daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu vejo. Olha, põe no orçamento ano que vem. Não coube nesse ano. Você consegue trazer para hoje. Eu acho que teve muita gente que começou e aí é um parâmetro de ponto de vista meu, né? Mas teve muita gente que parou de usar a desculpa, que eu não sei. É porque existia esse mito, né? Pô, eu não sei como fazer tráfego pago. Pô, o YouTube já poderia te ajudar. Mas se você não é uma pessoa que consome YouTube, bom, eu não sei, não quero fazer um curso, não tenho como nesse momento. Tá bom. Hoje em dia, se você quer aprender a fazer tráfego pago, você pergunta pro ChatGPT e ele vai te dar o caminho das pedras. Pô, eu não sei como estruturar uma operação de e-commerce. O ChatGPT vai te ajudar. Então, existem as pessoas que ainda se justificam mas eu não sei. Eu acredito que a IA ela vem para ser esse tutor. Você não sabe? Vem cá que eu te ensino. Mas a pessoa ela continua tendo que ter esse... essa é a parte que eu acho muito engraçada. Né? A IA precisa de um bom input para te dar um bom resultado. Mas muitas pessoas precisam de algum input para ir também atrás desses bons resultados. Né? A IA, para mim, particularmente, ela é até um conselheiro, assim, né? Do negócio, do pessoal também. Essa semana mesmo, final de semana, eu estava fazendo umas perguntas para ela sobre investimentos pessoais. Né? Falei, faz assim ou faz assado? Aí eu começo a contextualizar, fui dando mais informação, fui pegando cenários de mercado também para avaliar com isso, com aquilo. E ela foi dando um plano que eu falei, meu Deus, acho que para pensar isso aqui que ela está falando, eu demoraria... Se eu conseguisse pensar isso, mas ia demorar muito tempo. Então, assim, foi rápido, né? E, para mim, eu tomei decisão baseada naquilo ali. Aí eu cheguei na minha esposa e falei, nós não vamos fazer isso por conta disso aqui. Eu conversei com o ChatGPT, então foi bem assim. E eu acho que um outro ponto que é muito legal, e aí eu não sei como que é o seu uso com a IA, mas, cara, a partir do momento que ela criou o modelo conversacional, que eu não preciso mais escrever o prompt, eu posso ligar meu microfone e eu posso promptar com as minhas palavras. Aí virou um negócio de, tipo assim, para ele me dar a resposta que eu quero, não adianta eu ser cortês e escrever linha, vírgula, eu preciso me comunicar com a ferramenta. Então, eu ligo o microfone e eu falo para ele o que eu preciso. Do meu jeito, com as minhas palavras, porque até isso vai me devolver uma resposta mais aproximada, né? E aí, uma parte de conexão que eu acho muito legal dentro da IA, porque a gente tá falando sobre até como a gente usa ela hoje no nosso dia a dia. Mas para você, Fernando, que tá aí à frente de duas grandes frentes do e-commerce, como você se sente sendo acabando tendo que ser um divulgador da IA? Porque é isso, né? Hoje a gente está num momento de educar sobre a IA. Não é só... Porque quando a gente fala sobre inteligência artificial, todo mundo pensa automaticamente no ChatGPT, no Gemini, em qualquer um deles. Mas calma, tem muita coisa com IA por trás, dentro de diversas ferramentas e tudo mais. E como que a Abiacom e a Comecom se comportam dentro desse movimento de mercado? Certo. Bom, a IA ela está contida em tudo, né? E principalmente no e-commerce. Até puxando um pouco o gancho para quem acompanhou essa transição de ABCom, né, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, para Abiacom, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. Então, por que teve essa mudança e tudo mais, né? O que tem se falado muito no mercado, e vindo lá da NRF, a NRF também falou sobre isso. Eu recentemente fiz uma viagem para a China e fomos bombardeados sobre essas informações, e o que a gente viu lá, ficamos 2 semanas lá, em imersões, em conteúdos, visitando empresas, Alibaba, JD, várias organizações lá, e ficou muito claro a importância do e-commerce para as empresas, a sociedade. China também, o e-commerce está em tudo lá, né? É muito estratégico. E a IA está em tudo. E aí, na NRF, e aí a gente observando isso também, foi falado o seguinte: IA não é um projeto de TI especificamente, passa por TI. Quem criou isso, né? Então, passa por TI. Mas não é um projeto de TI. Quem tem que encabeçar vamos falar, a implantação de processos de IA dentro das empresas não é a TI, e também não pode ser um cara de negócio puro. Quem que faz essa interligação entre tecnologia e negócio nas empresas é o e-commerce. É o departamento de e-commerce. E a gente também, pela Becom, né, também eu tinha recebido solicitações ali de entrevista, perguntando sobre está tendo uma movimentação
de regulamentação, né, sobre o tema de inteligência artificial. E não tem ninguém discutindo esse assunto lá da sociedade, representando as empresas também, o nosso mercado. Então a Becom entendeu que era necessário, né, ela se posicionar de forma mais incisiva ali, como é uma associação que representa, além do e-commerce, a inteligência artificial. E os interesses dos que utilizam, é Exato, isso? porque Legal. hoje ela é a voz do e-commerce, ela defende o e-commerce, ela defende o ecossistema, todas as empresas do ecossistema, ela defende o consumidor lá na ponta, ela defende o seller, né, o lojista, ela defende um livre comércio que tudo flua muito bem, né? Não pode nem favorecer e prejudicar um lado, tem que ser correto para todos. Então, na e-commerce, ela já tem feito isso um papel muito bem feito. Agora, na IA, não tinha isso, né? E a gente falou, cara, a gente precisa representar, a gente precisa dar essa voz, né? A gente já está sendo empurrado para isso, né? E a gente analisou que era o momento e fizemos essa mudança. Também no Conecon, na minha empresa, a gente aborda bastante isso, né? Até nos últimos 6 meses, pelo menos, a gente teve palestras sobre IA, a gente teve mini curso ali online também, está até no nosso canal do YouTube, quem quiser depois dar uma olhada. A gente fez um seminário do Alavanca Digital lá, e lá uma das palestras foi sobre IA, e depois a gente fez um mini curso sobre IA na prática para e-commerce. Então, várias ferramentas, inclusive, ali do processo. O cara falou, no cadastro de produto eu uso essa ferramenta, é assim que eu faço, e mostrando. Na parte de gerar imagem eu faço isso. Então, assim, foi demonstrado várias soluções ali. E a gente vendo que as pessoas queriam, mas hoje tem muita dificuldade de o que fazer. Tem muita... Todo dia aparece um monte de anúncio, né, de IAs, que faz isso, que faz aquilo, eu mesmo fico perdido. Eu uso poucas IAs hoje, mas assim, as que eu uso bem. E meio que fechei um pouco o olho para quando aparece uma nova que faz parecido com aquela que eu tenho. Eu falei, não. Vou até perguntar agora para quesito de curiosidade, e da minha parte, mas eu acredito que para o empreendedor que está em casa também. Top 3 IAs que você está usando hoje? Eu tenho o ChatGPT. O amigão, tá no bolso, né? O Gemini eu uso ali como uma segunda consulta, né? A Gemini, né? Gemini ali do Google. A Other, que é de transcrições ali também. Legal. Muito bom também. A do Canva, eu uso bastante ali. Também que eu uso para o caso das redes sociais. Ali. Agiliza muito. Essas que eu mais uso, né? E se eu pegar no time, tem a galera usa um pouco mais lá, mas é que eu diretamente estou mais nessa. Mas assim, disparado é o ChatGPT, virou meu conselheiro pessoal ali. No plano pago, também eu assinei para ter os benefícios adicionais ali, né? Mas eu falo, cara, que e é até uma parte que eu acho interessante trazer para o pessoal de casa, que é outra parte de comportamento digital, que a IA ela tá fazendo esse caminho, que é acostumar as pessoas com o serviço SaaS, né? Que é o Software as a Service, para quem não tem a tecla SAP aí, mas muita gente vira e fala, pô, por que eu tenho que pagar para usar um produto? Bom, porque alguém está pagando, porque esse produto ele custa e tudo mais. Mas aí eu acho que na balança que a gente mesmo criou aqui, pô, você tem um funcionário que te custa X. Você paga esse funcionário porque ele entrega o serviço, né? Quando aquele funcionário deixa de entregar o serviço, normalmente você encerra o contrato com ele e procura outro que vai entregar o mesmo serviço ou melhor. É a mesma coisa. Quando uma pessoa entende que ela está pagando não um software, mas ela está pagando um assistente, aí essa chave vira e a pessoa começa a entender que aquilo lá não é um custo, é um investimento. Igual você mesmo disse, para o seu nível pessoal. Você foi fazer uma pesquisa de investimento. Algo que você talvez não gostaria de abrir para uma pessoa. Mas você se sente confortável de falar isso para o ChatGPT. Quantas outras pessoas que estão ouvindo a gente agora não tem aquela dúvida que fica pensando, pô, mas se eu perguntar pro meu time sequer, eu vou parecer meio bobinho. Eu pergunto pro ChatGPT, cara. Você pode ser um especialista no assunto que você quiser hoje em dia, né? Exato. A IA permitiu isso. Pegando esse gancho dessa questão de investimento pessoal também. Por exemplo, cara, com quem que você vai conversar sobre investimento? Você vai falar com o teu gerente do banco? Ele vai querer te empurrar um monte de coisa. Você vai falar para o influenciador que vende curso de como economizar? Ele também vai te vender um curso. Vai te empurrar o curso, que aquele curso ensina a mexer com, sei lá, bolsa de valores que ele ganha com aquilo também, que vai te empurrar depois outras coisas. Então, assim, não tem muitas vezes não tem uma imparcialidade, né? Na internet, como um todo, não tem almoço de graça. Não existe almoço de graça. Não tem almoço de graça. O cara quer te vender algo.
Então, aquele conteúdo que saiu gratuito é porque ele tem um outro interesse por trás. Aquele gratuito é a isca, né? Para depois entrar num outro serviço ou produto que ele quer te oferecer ali. Que ali está o ganho dele. Então, assim, será que aquela solução de investimento é melhor? Então, assim, quem que é melhor para você conversar? Com o teu gerente? Vou lá essas empresas de investimento tem um monte aí no mercado, né? Sem citar ninguém, mas tem uma porrada aí no mercado. A Faria Lima, escolha uma porta da Faria Lima e entre. Então, assim, cada um vai puxar pro teu canto. Não, bolsa, não sei, imóveis, não, consórcio, CBD, banco, CBD, tesouro, né? Então tem de tudo, né? Vai comprar fazenda, gado, tem tudo que você imaginar vai ter. Então, assim, cara, eu senti mais confiança em conversar com ele. O que me custou? No meu caso, eu pago o plano, assinatura ali, mas tem até a versão gratuita, né? Se a pessoa quiser testar, validar, que eu pago tem algumas coisas a mais. Mas eu comecei no gratuito também, né? Vamos ver. Aí, legal. Aí comecei a entender mais sobre o benefício da versão paga. Falei, vou assinar. Para mim faz sentido, né? Igual que você falou, quanto custaria para eu ter uma pessoa fazendo aquilo por mim, né? Ou pagar uma pessoa que me desse essas informações, né? E ainda mais, de forma imparcial, né? Óbvio, a IA pode errar também. Sim. Se você não fizer uma pergunta certa, os parâmetros que ela está comparando. Então, assim, mas ela tende a ser muito mais assertiva. E ainda assim, mesmo que ela erre um pouco, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá dentro da tua expectativa. De novo, querendo ou não, ela, no fim das contas, ainda não tá te vendendo nada. Então, você... É o que eu costumo dizer para todo mundo que vem falar sobre e-drone e conecta muito no que você disse sobre não ter almoço grátis. Porque hoje a gente tem um plano gratuito da e-drone. Aí me perguntam, mas é um plano teste? Não. A ferramenta inteira está lá, disponível. Você pode usar. A única limitação que tem são 200 disparos, que é o limitante. Você pode subir sua base inteira, você pode analisar o comportamento, você pode ler os dashboards, você pode ligar as pode fazer tudo. A limitação é os disparos. Terminou o disparo, no mês seguinte renova e você pode continuar usando. Beleza. Pô, mas... Então, a história do almoço grátis? Não, a história do almoço grátis é exatamente essa. Eu quero que você valide que a estratégia funciona. Eu quero que você veja ela funcionando. E aí você vai entender qual que é o pacote, o plano da e-drone que se enquadra no seu perfil e funciona. Por quê? E aí essa conecta muito no próximo ponto que eu queria trazer para você, que como eu estava dizendo, a gente tenta, tanto a Biacom quanto a e-drone, a gente tenta democratizar o uso da IA, da tecnologia no mercado brasileiro. E eu gostaria de entender se, para você, tecnologia ainda é um tabu no Brasil. Porque eu tenho essa percepção quando a gente fala de e-drone, fala das ferramentas, não só da nossa, mas de diversas outras ferramentas. E eu sinto que o Brasil, ele superou o analfabetismo, mas eu sinto que hoje a gente está na era do analfabetismo digital. E aí muita coisa do que acontece ainda no mercado acaba meio que engasgando, e eu sinto que é papel de nós, especialistas do assunto, tentar transformar isso cada vez mais num assunto recorrente, como você estava explicando. Pô, na China faz parte do plano piloto deles utilizar o e-commerce para democratizar a IA, para fazer com que a IA chegue em outros lugares. Como que é para você essa visão de democratizar a inteligência artificial, a tecnologia no mercado brasileiro? Eu acho que, como você falou, né, a gente passou dessa parte do analfabetismo, né, assim, em geral, né, mas o índice de educação no Brasil ainda continua baixo. Já melhorou, mas é baixo. Acho que é investir nas áreas corretas, né? Como a gente também estava conversando, na China eles formam muito mais engenheiros, que é o que a sociedade precisa mais. Uhum. No Brasil pode abrir uma faculdade com o curso que quiser. Então, um dos cursos que mais lideram formação no Brasil, aí você tem a parte de advocacia, né, direito. Então, assim, é importante, obviamente, mas carece de ter mais profissionais na área de exatas. E exatas é uma área pouco procurada. E tem muita desistência. Eu digo da minha época, até hoje eu converso com as pessoas, realmente, hoje nem começam turmas cheias, mas na minha época começava lá 60 alunos e terminava 15, 20 no máximo. E aí, isso sendo pouco incentivado, e aí a gente falta para poder criar mais tecnologias, operacionalizar elas, que aí, quando você fala de implementar essas tecnologias no dia a dia, dificilmente vai passar por um profissional de outra área
também ali, até pode ter. Mas vamos falar, o cara que se formou em nutrição, a não ser que ele queira mudar de área. Agora eu vou para e-commerce, montei um e-commerce. Mas ele vai atuar naquela linha da nutrição, ou na fisioterapia, educação física, enfim, vai cada um para outra área. E o que a gente está formando de pessoas que vão ajudar no fomento da tecnologia? No fomento da tecnologia, no desenvolvimento dela e tudo mais. Então tem sido muito pouco, a não ser que a pessoa fez uma mudança de carreira no meio do caminho. Então acho que isso a gente carece, primeiro, da formação, incentivar mais a formação que vai ajudar realmente a transformar a tecnologia no Brasil. Minha formação é análise de sistemas. Então você vê assim, quantos analistas de sistema que a gente está formando, quantos, mudou os nomes agora, cientistas da computação, engenheiros de computação, etc. Mas assim, a gente precisa de desenvolvedores, tem tantos profissionais que são necessários para aumentar o nível de aumentar a nossa barra, né? Também, nossa barra. Porque a gente também a gente consome muito, a gente produz, mas também a gente consome muito. A gente podia ser ainda mais protagonista na produção, na liderança tecnológica. O Brasil é muito bom, muito forte, mas a gente pode ser muito mais ainda, podemos ter isso. E a IA pode ajudar nisso, porque a IA também ajudou a acelerar as empresas de tecnologia também, e também ao uso das tecnologias dentro das empresas. Então, como você falou, a pessoa às vezes não sabe fazer, mas ela pode fazer uma pergunta para o ChatGPT. E aí ela aprende. Ela aprende. E aí e o conhecimento é uma moeda que raramente tem devolução, né? Quando você ganha um conhecimento, ele é seu, você não precisa devolver. Exato. Então, se você aprendeu hoje uma coisa, amanhã você continua tendo esse conhecimento. E no dia seguinte, se você aprendeu mais e mais, é o que eu digo, né? É o poder do juro composto. Quando você vai ganhando um pouquinho todo dia, lá na frente, sem perceber, você ganhou uma tonelada de conhecimento, de experiência, de expertise. E aí você pensa assim, a internet facilitou muito isso. Na nossa época, assim, quando a gente era criança ali, não tinha acesso à internet, você tinha que comprar livro, você tinha que comprar... Pô, eu lembro de ter a coletânea da Barça em casa. Eu tinha Barça, eu lembro, tinha uma revista, acho que era PC Expert, sei lá o quê. PC Expert que vinha com CD. Pra gente aprender, a gente tinha que comprar uma revista. E vinha com um programa completo pra você testar. E que era caro, depois você comprar aquele programa. Às vezes a gente não tinha dinheiro, né? Cara, assim, a gente não tinha o recurso, era jovem, ali criança, então eu comprava. Ia na banca, às vezes não tinha aquela outra edição, só tinha uma. E era aquele caos. Então, assim, pra gente aprender era muito difícil a gente aprender a tecnologia minimamente. Hoje não, com internet, com vídeo, com cursos online, presencial, que você imaginar, agora mais com inteligência artificial, você podendo fazer pergunta e ela te ensinar. Então, assim, acesso a pessoa tem. Ela não tem desculpa de falar, porque é difícil, ou porque é caro. Tem até o gratuito, né? Celular, todo mundo tem. O próprio DeepSeek, a gente pode fugir um pouco da hegemonia das LLMs, mas o DeepSeek, que é uma IA chinesa, roda muito bem, dá resultados super assertivos e ela não tem plano pago, ela só tem plano gratuito. Então, qualquer um pode usar e ter boas respostas, né? Exato. Então, é isso. A gente... Acho que assim, tem que ter a iniciativa das pessoas. Então, assim, o fomento ali de formação também de profissionais nas áreas que carecem bastante para a gente protagonizar mais em tecnologia. Também, e o incentivo, né? Também, a gente tem que incentivar as pessoas a buscarem, mas as pessoas também quererem buscar. Isso. Porque igual eu falava assim na empresa, né? Eu, desde quando eu era CLT, depois eu virei diretor, depois abri meu próprio negócio, mas eu sempre tinha a convicção de que eu não precisava esperar a empresa investir em mim para fazer um curso, para correr atrás de uma capacitação que eu precisava. E eu ia atrás. Se era gratuito ou se era pago, né? Na época não tinha tanta coisa online como hoje. Mas eu ia atrás, eu falava assim, cara, não espera a empresa fazer isso por você. Porque eu escutava muita gente falar assim, a empresa não paga para mim fazer curso. Só pagou pro fulano, não pagou para mim. Daí, cara, e daí? Você não quer crescer na tua carreira? E aí eu acho que tem essa percepção também que o estado das coisas é mutável. A empresa não está pagando para você fazer esse curso hoje. Mas você vai ficar morando na empresa pro resto da sua vida? E se não tá bom, às vezes ela não te valoriza, então você vai querer procurar uma outra oportunidade. Como que você vai procurar isso? Precisa ter mais capacitação. Então, assim, você tendo uma capacitação melhor, porque você buscou, e se aquela empresa aí não te valorizou, né? Cara, busca uma outra, mas é importante que a pessoa busque. Então, assim, com esses acessos que tem hoje, né, toda essa parte de ajudando, a pessoa só não faz se ela não quer. E isso é o complemento que eu acho que falta e conecta muito do que a gente tem passado até esse primeiro momento,
pro lojista que tá ouvindo a gente, que veio parar nessa conversa aqui, e ele tá pensando, putz, cara, eu realmente, eu já comecei, eu já tô fazendo. Porque tem muita gente que já tá com a roda andando. E problemáticas, elas vão vir. A gente tem certeza absoluta que o mercado de e-commerce, ele é bom, ele é ótimo, mas ele tem as suas barreiras a serem transpassadas. Então, para quem já tá nesse mercado, vocês já deram o primeiro passo, vocês já estão dentro do mercado que mais cresce no Brasil. Pelo último cálculo que eu vi, a gente estava com 38% do mercado brasileiro digitalizado. Então, olha quanta gente que ainda falta entrar dentro desse processo, olha quanta gente no Brasil tem. E se a pessoa já deu esse primeiro passo, aí agora entra a parte que eu devolvo para você, Fernando. Ela deu o primeiro passo, ela já está no e-commerce, ela já utiliza a tecnologia. O que você sugere com essa experiência de anos? Qual que é o ponto focal? No que ela tem que olhar e falar assim, cara, eu não posso deixar de estudar, olhar, acompanhar? Mercado? Qual é a parte para você que hoje você sente que é um diferencial para quem quer estar um pouco mais próximo da próxima tendência? Eu acho que a próxima tendência é o nosso tema, que é IA. Então, assim, eu investiria em capacitar, aprender mais sobre IA, como utilizar isso na tua... Começando assim, se eu sou um colaborador ali na empresa, como que eu faço isso na minha função? Né? Como que eu potencializo aquilo que eu faço já, o meu trabalho ali. Então, é tudo na vida, é de dentro para fora. A gente fala, a felicidade não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, primeiro você tem que ser feliz com si mesmo, para depois você poder... Né? Isso é muito bom isso, cara. E essa é a mesma coisa. Então, se você olha primeiro para você, o que eu posso melhorar? Aquilo que eu não faço tão bem, às vezes, e às vezes você não vai ser bom em tudo mesmo. O americano ele tem esse hábito, né, de potencializar aquilo que o filho é bom e não aquilo que ele é ruim. O brasileiro já é o contrário. Se o filho é ruim em matemática, ele coloca lá no Kumon. Foi o que aconteceu comigo. Obrigado, mãe. Eu fiquei melhor em matemática, pelo menos. Você melhorou, deu para passar de ano, né? Exato. Mas assim, Mas assim, a nossa mentalidade não, o cara tem que ser muito bom em matemática também. Ele é bom em português, tem que ser bom em matemática, bom em geografia e tudo. E na verdade, assim, se ele é muito bom lá em biologia, cara, potencializa isso. Né? Os pais deviam pagar um curso para ele de biologia, levar ele numa experiência para visitar, ver o ecossistema. Para ir no zoológico, que fosse. Potencializa isso, que ele tem uma grande chance de aquilo ser a vocação dele e fazer aquilo muito bem feito. O mecânico faz isso, ele potencializa aquilo que ele é bom. E aí, se a gente for pensar, a gente vai conseguir potencializar muito aquilo que a gente não é bom, mas a IA pode. A IA pode gente ajudar. Não consegue, mas a IA, ela ajuda, né? Então, assim, em vez de a gente falar, pô, não, eu vou fazer um curso, eu vou melhorar nessa parte de fazer planilha, sei lá o quê, de tráfego pago, sei lá o quê, pede para IA lá para você fazer. Olha, minha campanha está assim, assim, assado, sobe um relatório, o que você faria assim, assado? Pô, ela vai te dar o caminho. Eu costumo brincar isso com um pessoal lá da Edrone mesmo, que eu não sou o inimigo do tráfego pago, mas eu acabo parecendo porque, cara, eu entendo que é um mercado que tem para muita gente, todo mundo pode fazer funcionar, mas pra gente que tá aí no mercado já há alguns anos, a gente sabe que lá atrás, 10 anos atrás, você botava R$1, voltava 10. Era uma época onde o tráfego pago ainda te dava essa vantagem. Hoje em dia, é um mar de gente fazendo. E muito gerente de tráfego, gestor de tráfego, ele é aquele cara que pega o criativo uma vez por semana, roda o criativo, volta lá na empresa, na agência, no e-commerce e apresenta um relatório. Ele não explica o relatório. Ele manda o relatório e fala, tá aqui. No fundo, o dono da empresa, ele vai lá olhar o relatório. Ah, tá verde. Botei 10, ganhei 100. Tá bom, ufa, funcionou. Aí eu peguei e falei, cara, pega qualquer um desses relatórios, joga no ChatGPT e pede pro ChatGPT falar pra você o que esse relatório diz. O resumo dos dados faz qualquer dono de e-commerce ficar assim, mas como isso? Nossa, mas meu resultado tá muito ruim. Não é que tá ruim, não é que tá bom, mas é exatamente essa falta de conhecimento. Então, pô, você lê um relatório, você não entendeu alguma coisa? Pede ajuda. Transforme-se no dono do seu próprio conhecimento. Porque tem isso que aí conecta na Edrone e conecta em diversas outras ferramentas. O nosso CRM, ele tem como base primordial ajudar o cara a entender o comportamento de compra, comportamento dentro da tua loja e tudo mais. Mas como que a gente transforma isso em algo viável? Um dashboard, cara.
E não adianta a gente entregar pra você, e eu costumo brincar, cara, aquele dashboard que faz até curva, gira, faz bolinha. Eu falo, cara, legal, mas aonde que tá o número? O que eu preciso ler? Sabe? O que eu tenho que fazer O agora? que eu tenho que fazer agora? E aí a IA da Edrone, ela já te ajuda com os próximos passos, cara. Então, tipo, ó, ela lê o seu segmento. Você é do segmento de moda. Olha, no segmento de moda, normalmente, os mais de 1.000 players que a gente tem a nível mundial rodam 3 automações, 2 newsletters semanais, ele tem isso ativo. O seu medidor de saúde é de 60%. Você pode chegar até tanto. E tem um medidor lá dentro. Isso é como eu imagino, e aí eu gostaria de perguntar para você outras referências de como a IA pode ajudar, porque tem muita gente que está, às vezes, o CEO de CNPJ, né? O CEO de MEI, o cara tá sozinho, e ele não tem aquele amigo para falar assim, cara, esse número tá batendo? Isso aqui faz sentido? Então, às vezes, ele usa a IA e ele, pum, ou a própria IA que tem dentro do sistema que ele utiliza, já faz uma leitura global e já vai alertando ele de melhores práticas, o que fazer, o que não fazer. Que outros modos você imagina ou gostaria de ver as pessoas utilizando a IA para esse crescimento e fomentar as pessoas a fazerem em casa? Eu acho que é o que eu falei, acho que começar a usar no dia a dia, começar a usar na empresa ali, nas decisões. Você falou, o proprietário do e-commerce ali, às vezes ele não tem conhecimento ou uma pessoa na empresa para poder fazer uma análise daquele dado. E às vezes recebe o relatório e fala, ele olha, bonitinho, pagou, gráfico, né? Pagou. Bonitinho, se pagou, tá bom. Mas não consegue entender se aquilo tá bom ou não. E o que pode ser melhorado. Aí com isso ele consegue ter mais argumentação para falar ali com o fornecedor ou com o colaborador dele, para argumentar o que pode fazer, o que pode melhorar. Então acho que assim, é passar a utilizar mais antes de tomada de decisão, né? Então às vezes a gente toma decisão sem nos consultar com um especialista ali, que esse especialista hoje é muito mais acessível que a inteligência artificial. Sim, então, consultor, assim, né? Você não tem uma condição de ter um consultor empresarial, um consultor de marketing, um consultor de não sei o quê, de e-commerce. Cara, pergunta para a inteligência artificial, qual que seja, DeepSeek, ChatGPT, escolhe Gemini, a sua favorita. Uma aí, tem várias aí no mercado. Então, utiliza ela para tomar decisões antes de fazer. Pô, tô planejando a campanha lá do Dia das Mães, Black Friday, sei lá o quê. Cara, consulta ela, troca uma ideia com ela. E quanto mais você consultar ela, mais ela vai aprendendo contigo. E aí, eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante. É saber diferenciar as coisas. Troca uma ideia com ela. Isso. Não chega lá e fala assim, olá, chat, gostaria de que você me ajudasse a criar um relatório. Ela vai te entregar um relatório. Não tô falando que ela não vai, tá? Mas se você não dá contexto... e aí, longe de mim querer ensinar alguém a promptar, mas se você não dá contexto, eu posso muito bem chegar aqui para todo mundo e falar, ontem meu dia foi ótimo porque estava sol. Não dei contexto nenhum. Meu dia estava ótimo, estava sol. E o entorno? Meu dia estava ótimo, estava sol, aí eu consegui fazer minhas coisas, eu consegui sair, eu botei minha roupa a lavar, choveu, não choveu, e aí minha roupa secou. Contexto, Isso. né? Eu sempre explico isso para todo mundo. Contextualização dentro da IA é igual você contar alguma coisa para uma criança de 3 anos. Você não vai mandar a criança fazer ou não fazer, porque ela não vai entender. Você tem que explicar. Olha, você não pode fazer isso, você não pode enfiar o dedo na tomada porque dá choque. Quando dá choque, machuca, papapá. E ela vai aprendendo. Então, assim, até mesmo quando eu fiz a pergunta lá, tô pegando que tá fresquinho. E aí ela, quando eu falei de investimento, ela até começou falando assim, olha... eu já sei algumas coisas sobre o que você gosta de fazer, ou o que você faz, ou o que não faz. Então, ela começou assim. E o que ela escreveu, eu não tinha colocado tudo naquele no contexto, prompt. naquele prompt ali. Eu fiz bem feitinho, mas ela pegou, construiu coisa e falei, pô, é verdade, teve um tempo que a gente já conversou sobre isso. Ela sabe que eu tenho isso já. Tipo, ela sabia de um patrimônio e tal, então ela já começou a saber, já começou a dar orientação baseada na informação que ela já conversamos no passado. Então, assim, quanto mais você utilizar para tomar decisões ali à frente do seu e-commerce, quanto mais utilizar ali no operacional também, para fazer mais com menos, né? Isso já é um grande avanço. Eu acho que ainda é pouco utilizado. Eu acho que muita gente, às vezes, brinca com a IA, né? Faz coisas muito simples, perguntas faz muito aquela básicas, perguntinha, né?
qual é a distância daqui até a Lua. Eu costumo dizer que tem muita gente que ainda usa o ChatGPT como usava o Google. Isso não é um problema. Mas a diferença é que no Google você tinha que procurar a sua resposta. No ChatGPT você tem que perguntar o que você quer ouvir a resposta. E é isso que muita gente do comportamento digital ainda não se adaptou, né? Então, assim, acho que é isso. É utilizar realmente no dia a dia, em tudo, na operação. Acho que preparar as equipes para isso também. Então, assim, a pessoa fala, sabe mexer em qualquer AI? Sei. Mas ela realmente sabe o ofício de como utilizar a IA. Ou ela sabe colocar um prompt lá e colher o resultado que vier. Então, assim, eu investiria até assim, na minha equipe para o pessoal aprender mais a utilizar o IA de fato. Assim, né? De repente, investe num curso, incentiva eles, faz um curso em company, sei lá, para que eles possam ter mais discernimento ali para poder utilizar aquilo mais a favor, né? Construir mais coisas para a operação ali. Utilizar de soluções e ferramentas. Hoje tem muitas ferramentas no ecossistema também, né? Assim como vocês têm ali também. Então, assim, as soluções têm hoje funcionalidades de IA para que aquilo que você já usava, eu já usava a Edrone aqui na automação, beleza. Agora a Edrone ainda tem a IA dela que te ajuda nisso, então... Ajuda a escrever, ajuda a selecionar o grupo. E eu percebo, para a gente validar e entrar aqui num momento de retrospectiva e pensar se a gente está guiando o nosso público no caminho certo, mas eu acho que o ponto principal, Fernando, e eu gostaria de entender se é uma visão que você tem também, é que, igual você conectou lá no começo, a gente está passando pelo momento da revolução industrial, digital, tudo junto ao mesmo tempo, né? Porque as indústrias elas vão ficar melhores com o uso da IA, com o uso da tecnologia. As empresas elas vão ficar melhor com o uso da IA, da tecnologia. E aí, para desmistificar essa parada sobre... mas a IA vai tomar muito emprego, igual a revolução industrial tomou. Eu acho que um bom profissional, somado a IA, ele vai se tornar um profissional excelente. Ele vai ter como ganhar tempo, ele vai ganhar liberdade, ele vai ganhar inspirações, ele só vai ganhar. E o cara medíocre, e eu gosto de deixar isso muito claro, medíocre não é uma palavra ofensiva. Medíocre é na média. Um cara medíocre, ele pode se sobressair. Exatamente por quê? Porque o cara, às vezes, ele se dedicou anos da vida dele a fazer algo que ele não era bom. Sendo que o bom dele pode ser criativo, mas ele acabou tendo que ser o cara operacional do e-commerce dele. Daí, com a IA, ele pode voltar a ser um cara criativo, usar o que ele tem de melhor para fazer com que o trabalho dele, que era chato, fique melhor, fique mais fácil, fique mais prático, mais rápido. Você acredita que a gente vai cada vez mais normalizar a IA? Ou ainda vai ter esse susto de tecnologia toda vez? Porque a gente começou com o texto, depois veio a imagem, e aí depois veio os vídeos, que a gente já tem o Sora, por exemplo. Você estava na China, falou que lá a coisa já virou realidade de 2050. O que você acha que está mais palpável? A gente se acostumar e a IA virar algo normal, igual a TV e o rádio, ou a gente continuar se surpreendendo porque essa revolução ela ainda está só no começo? Eu acho que vai normalizar e até assim, se for pegar a nova geração, meus filhos, eu observo isso também, os amigos e estudiosos do mercado que eu acompanhei, a tendência é que as pessoas vão ficando mais... O nosso cérebro ele quer a coisa mais fácil, né? Menos trabalhosa e mais fácil. Então, assim, a tendência é que a gente fique, entre aspas, preguiçoso, né? Então, você pega uma geração que já nasceu com tecnologia, que já nasce com uma IA na mão ali, que ela vai fazer perguntas rápidas. Por que eu tenho que estudar tanto, sendo que eu faço uma pergunta ali, né? E já está aqui, né? Tudo bem, ela vai fazer escola, vai fazer uma faculdade e tal, mas depois, por exemplo, determinando uma coisa que ela aprenderia numa especialização, numa pós, MBA, ou sei lá o que, no doutorado, ter que ler livro, ir em congresso, fazer outros cursos complementares, às vezes ela faz uma pergunta ali e resolve. Então, nossa, assim, é bem isso, né? A tendência é isso. Acho que as pessoas vão acabar se acomodando, né? No futuro a gente vai ter uma nova geração ali, né? De pessoas que vão procurar a forma mais rápida e fácil de resolver, porque o nosso cérebro ele é assim. Se for ver, hoje já está acontecendo.
Né? Em vez de eu fazer um curso para um investimento, não sei o que lá, eu fui lá e perguntei para o ChatGPT. E por enquanto o resultado foi bom. Mas eu não conheço, não sou especialista naquilo. Se tirar o ChatGPT de mim e eu for fazer uma pergunta daquela, talvez não vou ter a mesma propriedade para responder, né? Eu sei que eu vou fazer aquilo. Agora, o porquê que eu estou fazendo aquilo, quem sabe melhor que eu é a IA. A IA. Então, acho que isso vai acabar acontecendo. Acho que a gente tem que saber utilizar isso a favor. Então, assim, eu vou incentivar o cara a fazer um curso de tal. Cara, essa galera não vai querer fazer. Então, eu podia incentivar eles a melhor operar com a IA. Fazer aquilo que ela tem de melhor ali, né, a função dela, a potencializar com a IA, aquilo que ela não é tão boa a utilizar a IA para repor, né, nivelar ela porque ela precisa ali. E a IA também vai trazer muitas coisas boas, como lá na China que eu estava falando. Lá estão utilizando a parte de saúde, um holograma de um médico com IA, com todo o banco de dados sobre prontuários daquele médico, livros que ele publicou, enfim, todo o conhecimento que ele pôde subir ali, e aí você está fazendo uma consulta com a persona daquele médico ali. Então, você imagina assim, para a sociedade isso é legal, porque você não perde um bom profissional depois que ele parte. Contanto que ele tenha documentado tudo aquilo, Exato. Né? Então, acho que dá para dizer que a gente está nessa fase de migrar dados. Sair do... E cada vez mais isso vai ser importante. Então, em todas as áreas da sociedade, né, eu vi isso fortemente lá na China, eles já estão usando em tudo, no agro, em tudo assim, fortemente, a IA já num plano muito avançado. Isso cada vez mais vai capilarizar no Brasil inteiro, né? A gente vai adotar tecnologias de lá, a gente vai ajudar a produzir tecnologia, vamos exportar e é uma via de mão dupla. Agora, priorizar o que precisa ser feito. Então, assim, eu dentro do meu quadrado aqui, né? Por onde que eu começo? Cara, começa no teu dia a dia, na tua vida pessoal, né? Aí na tua profissão, aí na tua empresa. Daqui a pouco a gente adotar essas tecnologias vai ser cada vez mais natural. Daqui a pouco você está fazendo uma consulta com um médico via inteligência artificial. Porque, por exemplo, isso antes da pandemia não era permitido, né? Fazer teleconsulta. Sim. Hoje já normalizou. Eu faço teleconsulta até hoje. Continuou. Achou que ia parar e continuou. E isso ajudou. Porque você imagina, diminuiu filas dos hospitais, os médicos conseguem atender mais pacientes, né? Ter uma triagem. Além de que, aí a gente volta muito na mesma coisa que a gente falou lá atrás, democratiza, né? Porque aí o próprio médico ele não precisa ter um super consultório e a pessoa não precisa parar um dia de trabalho inteiro para ir até o médico com deslocamento, com tempo. Às vezes a pessoa, no horário de almoço dela, ela abre no celular, faz o teleatendimento, um especialista do outro lado está atendendo ela e ela consegue resolver os problemas que ela tem. Então, assim, hoje vai se usar em tudo. Roteirização de entrega, com inteligência artificial fica cada vez mais robusto, já está sendo até utilizado. Né? Na parte de marketing, como vocês trabalham também, na próprio desenvolvimento da própria tecnologia, né? Você pede para o próprio IA construir um código também, validar aquele código, melhorar ele. Então, assim, a gente vai ter um crescimento, assim, num ritmo muito acelerado, né? Aquilo que a gente demoraria décadas para fazer vai se encurtar em poucos meses ali. Bem provável. Pela ajuda dela. Né? Então, a gente tem que usar isso a favor. É um caminho, obviamente, sem volta. É a nova revolução. Eu recomendo para quem tá assistindo aí, corre atrás mesmo. Né? Assim como lá atrás, há 30 anos, um pouco mais aí, que a gente falava do e-commerce, né? Que era uma tendência e as pessoas, será... Cara, mas vender sem produto. Tá aí. Agora, a nova onda é a IA. Total. Então, para quem acompanhou a gente até agora, dá para a gente resumir a nossa conversa em 3 tópicos que eu acho que são os mais importantes, que a importância da IA nesse primeiro momento e nos próximos momentos é total, né? Acho que não tem como dizer que o mercado digital, ele daqui para frente, ele só vai evoluir com o uso da IA. Para quem ainda está se perguntando se faz sentido ou não, essa resposta mais do que dada, faz sentido. E para você começar, você tem que ter começado ontem. O hoje já está um pouco para trás, porque eu acredito que os lojistas e os donos de negócio hoje que estão fazendo uso mínimo, eles, de novo, estão usando o poder do juro composto. Eles estão fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, e quem está começando agora tem uma bagagem maior para adquirir. Então, para quem está precisando começar, faço até um convite.
clica no link aqui da nossa descrição, cria sua conta gratuita na Edrone, começa a utilizar uma ferramenta completa para dentro do seu e-commerce com inteligência artificial e prova do valor de que uma ferramenta completa com o IA pode impactar no seu negócio. No mais, eu gostaria de agradecer, Fernando. Foi um prazer conversar contigo. Diz para o pessoal de casa onde que eles podem te encontrar, como te acessar e que outras dúvidas você pode tirar deles, porque eu acho que esse papo aqui a gente já conseguiu nivelar bem o jogo e trazer para todo mundo a importância da IA dentro do mercado digital. Então, legal. Fica à vontade que esse momento é seu. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o convite. Acho que foi um papo muito gostoso aqui. Dá para ficar horas e horas conversando. Facilmente. Mas quem quiser continuar acompanhando, a gente está sempre compartilhando ali também. Vou passar minhas redes sociais. Então, a minha rede pessoal tem Instagram, LinkedIn, enfim, Facebook. Tudo com muito conteúdo rico, gente. Eu recomendo. FH Manzano com S. Ou digita lá Fernando Manzano, vai aparecer lá a minha carinha lá. Os links do Fernando vão estar todos também aqui no link aqui embaixo, então não vai estar difícil de encontrar ele, gente, fiquem à vontade. Aí tem mais 2 corporativos, que é o da Abcom, né, que agora é a Biacom. Então, pesquisa lá por a Biacom, né, normal, e só com M no final. Então, a Biacom, LinkedIn, Instagram, enfim, todos eles. YouTube, enfim. E o do Conecom, né, a minha empresa, é Conecom com 2 M's no final. Né? Digita lá Conecom no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Tem um canal no YouTube também, a gente produz. Tem o nosso podcast, também temos Spotify, Deezer. Se conhecimento para vocês é o que não vai faltar, gente. Então é só seguir. Vai ser um prazer estar conectado com vocês aí. Espero que o pessoal tenha gostado, a gente tenha ajudado um pouquinho mais. Maravilha. Eu acredito que a nossa missão aqui hoje era exatamente continuar na nossa tarefa de democratizar tanto o conhecimento quanto o uso da tecnologia e creio que a gente fez um bom papel. Então, para todo mundo que acompanhou o nosso episódio, fica aí o nosso pedido de deixa um curtir, deixa 5 estrelas, uma boa avaliação, deixa um comentário aqui no nosso podcast, deixa suas dúvidas do qual é o próximo passo para o e-commerce e para a digitalização com a IA. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!